E hoje é o dia que estará presente o professor William. O que esperar da noite de hoje, hein, professor? Eu acho que primeiro cabe uma contextualização, Flávio. Quando nós pensamos nesse formato de sabatina, a gente entende que sabatina ele tem um princípio diferente da entrevista. A sabatina não é que ela seja deselegante, mal educada, ou que ela queira colocar o candidato numa situação de dificuldade, nada disso. Mas a sabatina busca se aprofundar num tema. Eu diria para você que é o momento em que você tenta esmiuçar o plano de governo dos candidatos. Então, de uma forma geral, os candidatos apresentaram à Justiça Eleitoral planos de governo muito enxutos. Planos de governo, Flávio, para tratar de uma Itapema que tem 15, 20 páginas. Eu tenho certeza absoluta que os desafios de Itapema, eles contemplam bem mais do que 15, 20 páginas. Então, nada mais justo do que sentar com cada um desses candidatos e fazer realmente um interrogatório, buscar extrair desse candidato, buscar extrair desse possível prefeito, provável prefeito, uma condição de saber o que acontece na cidade e propor soluções que sejam viáveis. Certo. Então essa é a ideia. Tem projeto para as áreas? Tenho. São viáveis? São. Como vai fazer? Da onde que vem o dinheiro? Então basicamente foi isso que se fez ontem aqui com o Clóvis Júnior. Foi 1h30 de papo. O Clóvis respondeu perguntas sobre educação, sobre saúde, sobre mobilidade urbana. Falamos sobre a questão da inclusão de crianças e de pessoas atípicas na sociedade, especialmente na educação. Falamos da segurança pública. Então, foi uma tarde, uma noite recheada de boas informações para que a gente pudesse conhecer um pouco mais das propostas do Clóvis Júnior. Teve momentos tensos e tem que ter, né? Quando especialmente o Tanaka perguntou sobre a experiência do Clóvis Júnior na gestão pública. Sim. O Clóvis que é reconhecidamente um empresário de sucesso na cidade, e eu acho que a pergunta do Tanaka foi muito pertinente, porque afinal de contas você ser um empresário te dá a técnica da administração dentro de um negócio privado. O serviço público ele é diferente, mas o discurso do Clóvis é um discurso interessante no sentido de que existe um corpo técnico nessa gestão que vai fazer com que essas soluções dentro do serviço público possam acontecer de forma mais natural. Então acho que foi uma boa pergunta e também uma boa resposta do Clóvis Júnior nesse sentido. Interessante, né, professor? Porque o ouvinte que está em casa e acompanhando vocês nessas sabatinas, ele vai ter uma noção exata se realmente o candidato que ali se apresenta, ele está credenciado ou não para administrar o município do tamanho, como você já disse, que de Itapema, que precisa de plano de governo realmente e de coisas palpáveis, né? Possíveis de realizar. É 1h30 de papo, né, Flávio? Não dá para enrolar. Ninguém consegue produzir 1h30 de papo fortuito, sem objetividade, né? Então, claro. Eu acho que dá para explorar intensamente ali a qualidade, a capacidade que o candidato tem de solucionar os problemas, de apresentar projetos que sejam de fato viáveis. Então eu acho que ontem a gente começou colocando a régua lá em cima. Isso vai dar aos candidatos, professor William e Alexandre Shepa, uma responsabilidade. Quero tranquilizar o ouvinte da Rádio Cidade. Eu vi muita gente ontem postando nas redes sociais que eu quero ver se essa vai ser a postura da rádio com os 3 candidatos. Vai ser a postura da rádio, vai ser a minha postura, vai ser a postura do Tanaka, buscar extrair do candidato aquilo que ele tem para oferecer. Não nos cabe aqui ser eleitor nesse momento. Nesse momento nós somos jornalistas, temos o princípio e a responsabilidade de fazer as boas perguntas. O que um jornalista faz? Boas perguntas. Exatamente. Se ele encaminha boas perguntas, naturalmente vai vir boas respostas. E sem pegadinha, a gente não está aqui para fazer pegadinha com o candidato, a gente não está aqui para fazer armadilha para candidato, não. O conteúdo está no plano de governo. Então a gente não vai perguntar nada do que não esteja no plano de governo. A partir dessa ideia de um plano de governo onde a gente possa, de fato, aprofundar, a gente vai fazer as nossas perguntas e certamente extrair o melhor para o candidato. E claro, né, gente, fica aí pro ouvinte da Rádio Cidade esse convite para que possa assistir, não apenas na condição de você que já escolheu o seu voto, poxa, muito legal a sua presença ali, a sua participação, sempre digitando o número do candidato, votando, enaltecendo as qualidades dele, mas mesmo você também que ainda não tem seu voto definido, é uma belíssima oportunidade para você conhecer um pouco mais dos candidatos. Verdade, aliás, vocês foram muito bem, mais uma vez aqui o registro, parabéns, né? Não foram deselegantes em momento algum, eu acompanhei a entrevista
por completo, na íntegra, desde de início até às 8:30 da noite, quando terminou a sabatina, né? Às vezes que a gente vê deselegante, mal educado, são os comentários de pessoas que estão por fora e que não sabem como se faz rádio, né? E que não tem a mínima noção de um jornalismo imparcial, de um jornalismo responsável. Mas faz parte também, né, Flávio? Acho que quando a gente tem a responsabilidade de conduzir um microfone de uma rádio tão poderosa como é a Rádio Cidade, a gente tem que ter a clareza de que nós teremos aqueles que nos apoiam, que nos gostam com sempre, certeza. e que vão de alguma forma, o que também não é bom, mas acontece, o que vão de alguma forma enaltecer tudo que a gente faz, porque eu sou um cara que eu acho que a crítica tem que ser bem feita e bem pontuada, eu acho que ela é muito necessária, mas existem críticas que passam do ponto, né? Eu acho que esse é o grande mecanismo que hoje tem atrapalhado muito a democracia, as pessoas entenderem que tudo é liberdade de imprensa, ou tudo é liberdade de cátedra, e não é bem assim, né? Tudo é liberdade, ofender é liberdade, denegrir é liberdade, chamar de ladrão é liberdade. Então tem coisas que ultrapassam o limite da lógica da liberdade, porque a liberdade dentro de uma sociedade democrática como a nossa, ela precisa ser principada pela lei. O princípio maior e basilar de uma democracia são as leis. Então, se você cria um mecanismo de acreditar que tudo é liberdade ou que tudo é uma possibilidade de expressão livre, tu acaba criando espaço para que hajam abominações. E é o que, infelizmente, a gente vê nas redes sociais de uma forma geral, não é só com a Rádio Cidade, não. Infelizmente, a profissão do jornalista foi criminalizada nos últimos anos. Isso é muito ruim. E olha que a gente busca, eu especialmente, como comentarista político, Flávio, e você me conhece já há 6 anos e sabe desse meu princípio, eu brigo todos os dias na minha vida para ser um cara isento. E isento não significa ser omisso, são coisas diferentes, né? Isenção é diferente de omissão. A isenção é buscar comentar e trazer o fato como ele é, doa quem doer. E eu repito, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, é simples assim. Mas ao mesmo tempo o eleitor nem sempre está pronto para isso. Ele quer que você faça o seu comentário elogiando o candidato dele. E as críticas não podem acontecer porque os candidatos são vistos como intocáveis. Aí é quando o eleitor começa a errar. Porque como ser humano todo mundo falha, até candidato. Especialmente candidatos. E na política, infelizmente, a gente nunca evolui, porque a gente está sempre buscando heróis e santos. E não existem heróis e santos. Existem projetos, existem equipes, existe boa gestão, existe criatividade, existe bom cuidado com o dinheiro público, e aí no final existe resultado. Se não for assim, Flávio, não existe milagre.